Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Vamos tentar dar uma definição do que é vocação. O que é propósito. Ok. O propósito é um ideal, é uma coisa que você quer. Tipo, eu tenho o propósito de fazer tal coisa, eu tenho o ideal de fazer tal coisa. Vamos colocar propósito como uma obstinação transitória. É uma coisa que você deseja ali, aí você conquista, você passa para outro, você não conquista, você desiste, passa para outro e tal. São metas que você coloca, mas não uma meta qualquer, não é como meta de ano novo. Meta de ano novo é coisa de gente doida. É um objetivo mesmo, eu quero tal coisa. Por exemplo, todo mundo tem o propósito de ter uma família. Por mais louca que as pessoas sejam, elas ainda têm esse propósito. Isso é um propósito. Vocação, ela é a realização ideal de um propósito. Por exemplo, você tem o propósito de ter uma família, mas você tem um modo específico, ou seja, um chamado específico ao modo como você tem que ser mãe, pai, marido, esposa. Isso é vocação, ok? Eu sempre coloco como. Eu sempre faço uma distinção, isso aqui eu já fiz em várias aulas. Eu dei um curso sobre isso, inclusive, chamado Vida com Sentido, em que eu faço uma distinção. Então você tem, vamos colocar assim como se você tivesse etapas da vocação, beleza? Você tem a etapa básica, que é a etapa do corpo. Então todo mundo tem necessidades, são necessidades físicas. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa beber água. Então a primeira etapa da vocação é sempre o cuidado material. Eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer o almoço de amanhã, beleza? Só que ninguém se satisfaz, nenhum ser humano se satisfaz só na atenção material. Por exemplo, se você tem muita grana, você consegue, a parte material fica bem estabilizada e você consegue tudo que você queria materialmente. Ninguém quer comprar um Opala feio, um Opala enferrujado. Você quer comprar um Opala bonito. Aí você quer comprar um Fusca bonito, você quer comprar uma Lamborghini bonita. Por que que nós queremos tudo isso que tenha beleza e não só funcionalidade? Porque a gente tem desejos e necessidades que estão acima das necessidades materiais. Então, assim, a gente tem necessidades que elas são ontológicas, elas são anímicas, elas respondem ao que o Platão chamava de bens universais. Então, a gente tem necessidade de beleza, verdade, bondade, justiça. Eu tenho a necessidade de comer. Aí você vai. Você não joga a comida no prato de qualquer jeito. Né? A pessoa vai lá, sua mãe vai lá, ou sua esposa arruma o prato, deixa bonitinho. Por que que a gente não só come direto da panela? Porque a gente tem necessidade de beleza, a gente tem necessidade de atenção. Aquilo tem uma relação ontológica e afetiva. Então, a vocação, mesmo quando você está cumprindo as obrigações materiais, as obrigações ontológicas já aparecem. Então, você está lá fazendo seu trabalho só para pegar o contra-cheque no final do mês, receber seu salário no final do mês. Mas você sabe que você não pode fazer de qualquer jeito. Você não faz cagada. Por que que você não faz cagada? Porque existem outras necessidades para além da necessidade material. Quando você dá esse plus, esse upgrade, você está seguindo mais a sua vocação, entendeu? Então, sua vocação é cuidar da necessidade material. Só que não é cuidar da necessidade material de qualquer modo. É cuidar da necessidade material dentro de um modo específico, que corresponda mais às exigências de bem que você tem. Quanto mais você responde a essas exigências, de onde que vem essas exigências? De onde que vem a sua exigência de beleza, verdade, bondade e justiça? Por que que é mais justo você trabalhar de uma forma adequada do que trabalhar de forma cagada? Porque você sabe que trabalhar de forma adequada é mais justo, é mais correto, é mais honesto. Isso em relação não aos outros, mas em relação ao próprio Deus, em relação a você mesmo, aos outros e a Deus. Por que que é mais justo servir o prato de uma forma arrumada
e não de uma forma cagada, porque é mais justo em relação à exigência de beleza e atenção e afeto que eu tenho, que não vem só de mim, vem daquele que me criou. Então, quanto mais você responde essas coisas, mais elevada se torna a sua atenção dentro do mundo material e concreto. Não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Então, Acho que tá. quanto mais você responde às exigências da sua alma, na realização das formas materiais de sobrevivência, mais próximo você está de um modo transcendente de viver as coisas imanentes, um modo transcendente. Mais perto de Deus você fica fazendo as coisas básicas do dia a dia, entendeu? Uhum. É por isso que qualquer processo humano é um processo de santificação. Só que qualquer processo humano é um processo de santificação se for vivido da forma adequada, se for vivido de uma forma transcendente. Então, a vocação do ser humano, a vocação universal é a santidade, porque em qualquer ação a possibilidade de santidade está presente, dependendo do modo como você vive essa coisa. Então, você está Sim. trocando a fralda da sua filha, mas você pode estar trocando a fralda da sua filha de uma forma imanente, pensando só, porra, que merda, a criança tá dormindo e tal. Ou você pode trocar aquilo de uma forma mais transcendente. Quanto mais transcendente, mais próximo da vocação humana tá. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, vamos pegar o Brasil como exemplo, já que a gente tirou essa live para esculhambar com o Brasil. Se o trabalho, se a realização e tudo mais tem como propósito uma finalidade exclusivamente dinheirista, Uhum. ou seja, a realização daquilo é totalmente imanente. Você está na parte mais baixa da vocação, que é essa vocação de bicho, Sim. de pagar as contas, se alimentar, transar, dormir. Os bichos também pagam seus boletos. Mas, agora, se você eleva um pouco essa atenção, não só o dinheiro, aí você eleva seu sentido de vocação. Então, para mim, o que que é vocação? A vocação é um modo de realizar sua vida cotidiana de forma mais transcendente, de forma mais universal. Entendeu? Entendi. É tipo aquelas coisas que você faz, tipo, não importa não importa, claro que importa o que você faz, mas importa Importa o que mais você faz. como você faz aquela coisa, como você Exatamente. desenvolve aquela Importa atividade. o que você faz no sentido de eu tenho uma aptidão para isso ou não. Porque eu não concordo também com a galera que fala assim. Eu já vi o Ítalo e o Pedro falando isso. Tipo, faz o que você tem que fazer e foda-se, não existe vocação. É Uhum, claro que existe vocação. Por quê? Porque eu tenho determinadas aptidões para algumas coisas e para as outras eu não tenho. E todo mundo é assim. Então, uhum, algumas pessoas, é como a própria Bíblia fala, eu designei um para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, por que que Deus fala isso? Porque ele designa pessoas para ações concretas específicas. Ele não designa é. todo mundo para qualquer coisa. Todo mundo é Então, diferente também, né, tem diferentes talentos. exatamente. Tem gente que é bom em cozinhar, tem gente que é bom em fazer tudo. Você tem que fazer a coisa dentro dos seus talentos e habilidades específicas. Quanto mais você se conhece, mais sabe o que você é capaz de fazer, melhor você vai conseguir fazer isso que eu tô falando. Porque assim, o cara não tem conhecimento próprio de suas próprias habilidades. Aí ele faz uma faculdade de engenharia e passa a vida toda naquilo ali, só que ele seria um excelente músico. Porra, a possibilidade que ele tinha de se santificar sendo músico era muito mais alta do que sendo engenheiro. E se a Só que pessoa ele não não prestou não atenção lá consegue no começo. nunca descobrir, porque assim, nesse caso específico que você falou, às vezes diante da realidade que a pessoa está inserida, é quase impossível ela escolher ser músico, sabe? Sim, entendi. Mas E aí assim, como é que fica? as pessoas são capazes de criar a própria realidade. Esse é o ponto. Que assim, pode ser muito impossível eu ser músico, ou quase impossível eu ser músico, beleza? Hum, Ou vamos tomar o ponto material, que é a coisa que as pessoas mais tomam. Cara, materialmente falando, o que que impossibilita uma pessoa de ser música? Porra nenhuma, nada. Por quê? Porque você consegue reproduzir som, musicalizar sem nada, né? sim. A galera que tava
sei lá, os primeiros músicos do mundo, eles não tinham um Stradivarius para tocar. Eles tinham a natureza só, suas Sim, próprias aptidões. Então não tem nada que você não possa fazer, desde que você esteja atento às suas próprias aptidões. sim. Entendeu? Se for uma coisa que demanda alguma coisa material, aí você vai ter que juntar as duas coisas. Você pensa, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum exemplo. Ou tentando lembrar de alguém aqui. Tem alguns caras assim, por exemplo, o Enquanto isso, Strauss. se lembrou que eu ia ler um Live Lembrei. Pix que chegou? Eu vou terminar e você lê o Live Pix. O Strauss, ele era pobre, ele era órfão, se eu não me engano. Ele deu um jeito de ter a vida material estabilizada para ele conseguir tocar, entendeu? Uhum. Ele não ficou esperando uma coisa corresponder, mas ele foi juntando as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos dar um jeito aqui de estabilizar as coisas para eu continuar tocando numa boa. Sim. O Beethoven era surdo, o Vivaldi era doente, era asmático. Todos eles deram um jeito de seguir a vocação deles. São pessoas bem especiais, né? A maioria de nós não somos especiais assim. Cara, mas eles não são especiais, eles são persistentes. E para aquelas pessoas que, tipo, simplesmente não sabem quais são, não conhecem as suas aptidões, ou acham que não tem aptidão nenhuma. Essas pessoas não se testaram. São pessoas que não conseguiram ainda superar uma quarta camadinha e não testaram nada no mundo. Sim, Se você se testar, você vai saber do que você é capaz e do que você não é capaz. sim. Ou seja, Entendeu? por isso que é importante trabalhar, Exatamente. Você tem que sair da trabalhar, tem que vida. fazer coisas, tem que ajudar os outros. É, exato. Isso, acho que isso de testar as habilidades é a coisa mais que faz você realmente amadurecer e crescer e se conhecer, né? É o mínimo de maturidade que uma pessoa adulta tem que ter. Sim, Saber o que ela é capaz e o que ela é incapaz. é. É o mínimo, assim, é o ponto tá ligado? O dia da pessoa madura. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Tem muita coisa ainda pela frente. Mas isso aí é o dia 1. Sim, pô. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.